Jesus voltasse hoje e olhasse para os seus frutos, você seria considerado um discípulo? Esta é a lição de número 5, cujo tema é uma igreja de amor. Eu sou o evangelista Leonardo Novaes e você está no canal EBD Impactante. Desde já, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e também compartilhe. Isso, irmãos, é muito importante. É a única forma de você dizer a mim e ao YouTube, como ferramenta de divulgação, que você tem interesse nesse tipo de vídeo. Então faça isso agora, inscreva-se no canal, é muito fácil, basta você, se você ainda não tem uma conta no YouTube, basta você criar um login e uma senha e fazer a sua inscrição no canal. Seja bem-vindo, vamos para a nossa aula de número 5. Nós estamos estudando neste trimestre, como vocês sabem, sobre o tema A Igreja em Jerusalém. Quais eram as características da igreja do princípio, do início de todo o trabalho. E a cada lição nós temos um grande ensinamento a respeito da Bíblia e a respeito de como era a vida cristã no início do tempo. Nós vamos para o nosso texto áureo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 32, que nos diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática nos diz que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Os objetivos desta lição, lembre-se sempre, os objetivos devem ser norteadores da sua aula. Os objetivos que foram colocados em cada lição não estão ali somente para preencher a página. Quem comentou, quem editou e quem criou toda a revista sabe que os objetivos devem ser norteadores, guias, bússolas para que você comece a sua aula, desenvolva e a conclua. Então, tudo que você falar precisa estar associado aos objetivos da lição. E como eu sempre digo a vocês, lá na conclusão da lição, você pode voltar e trazer os objetivos, fechando-os, associando-os, trazendo exemplos para finalizar. Então vamos ao primeiro objetivo desta lição. Compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. O segundo objetivo é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E o terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Então nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe e eu não me canso de falar a vocês, é necessário ler a leitura bíblica em classe. Se você congrega em uma igreja grande, é bem provável que a leitura bíblica seja feita com todo mundo na nave da igreja. Mas se esse não for o seu caso, não furte os alunos da leitura bíblica em classe, pois ela está associada, também como os objetivos, ao seu trabalho como professor nesta aula. Então vamos a Atos 4, 32 a 37, que nos diz: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo 35, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos para a nossa introdução. É importante sempre nós reforçarmos a divisão da aula. Como é que você deve dividir a sua aula? 100% do tempo. Se você tem 60 minutos, 1h30, 40 minutos, esse é 100% da sua aula. Então, você vai pegar 20%, vai usar para a introdução, 60% você vai usar para o desenvolvimento da sua aula e os últimos 20% para a conclusão da sua aula. Se você fizer desta forma, é muito difícil que você não consiga terminar a lição, como muitos professores por aí fazem. A introdução, nossos 20% primeiros tempos, ela precisa chamar a atenção do seu aluno para aquilo que você vai falar. Então, é na introdução que você apresenta o assunto e abre para começar o primeiro tópico. Então, vamos começar a nossa introdução. Como nós temos estudado desde a lição 1, a igreja, ou seja, o início da igreja, ele foi marcado por fé, conversões, milagres e maravilhas, amor e comunhão. Isso fazia parte da rotina dos primeiros cristãos. Isso era tão evidente que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, e isso aconteceu após eles terem ficado 1 ano na cidade de Antioquia. Então, o comportamento dos discípulos era tão parecido com o de Jesus que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, pessoas que seguiam o Cristo. Isso está descrito em Atos, capítulo 11, versículo 26. E é interessante a gente reforçar que isso demonstra claramente que a sociedade sempre observou o comportamento das pessoas. E nos dias atuais, por causa das redes sociais, a internet é uma máquina de estampar notícias. Porém, o que mais dá ibope, ou seja, o que mais chama a atenção das pessoas, principalmente dos brasileiros, são as piadas e a desgraça alheia. Sendo assim, quanto mais parecidos com Jesus nós formos, melhor nós vamos acessar a sociedade, mais fácil será o nosso acesso à sociedade. Sempre foi assim, sempre vai ser até a volta de Jesus. E, reforçando, nunca foi tão importante que nos comportemos como verdadeiros cristãos, manifestando ao mundo o bom perfume de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, e isto precisa ser associado ao espírito, à alma e o corpo. Vocês se lembram do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo que o espírito, a alma e o corpo sejam plenamente santificados. Então, todo o nosso ser, nós temos uma parte espiritual que é dividida entre espírito e alma, e nós temos a parte física, que é esse invólucro que guarda a parte espiritual. Nesta lição, nós vamos abordar as características dos cristãos do início desta era, chamada de era cristã, e faremos uma análise sobre como nós temos nos portado em comparação às características da igreja primitiva. Tópico 1 da lição nos diz: o amor manifestado na comunhão cristã. Essa frase, para que nós a entendamos, para que o seu aluno compreenda com mais facilidade,
faz necessário que nós a esmiucemos. Vamos dividir a frase, vamos entregar aos alunos uma frase mais simples e mais fácil de compreender. Qual é o título do tópico 1? O amor manifestado na comunhão cristã. Vamos traduzir? Vamos esmiuçar? A manifestação do comportamento de Jesus no relacionamento entre os irmãos. Jesus ficou neste mundo por aproximadamente 3 anos e meio. Ele se relacionou diretamente com 12 homens e 3 deles tiveram um relacionamento muito próximo com o Senhor Jesus. O relacionamento próximo, baseado no amor, sempre foi uma característica de Jesus. Então, o tópico 1 vai falar sobre isso, a manifestação do comportamento de Jesus. Quem vai manifestar? A igreja, no relacionamento entre os irmãos. Essa frase faz mais sentido a você? Será que se você explicar desta forma para o seu aluno, ele vai compreender melhor? Existe um conceito chamado de etimologia. Etimologia trata da raiz das palavras. Por que esta palavra significa isso? E é sempre bom, baseados nesses conceitos, nós esmiuçarmos as palavras para o aluno ter mais facilidade de aprender. Nunca se esqueça que em um processo de comunicação, o que mais importa não é o que você fala, não é o que você desenha, gesticula, digita, escreve, mas sim como as pessoas ouvem, de ouvir, uma capacidade do ser humano, ouvir, como elas escutam, de interpretar e como elas absorvem aquilo que você está comunicando. Você pode aprender sobre isso. Nós temos um dos módulos do curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Dominical Impactante. No canal da EBD no YouTube, você tem uma playlist lá embaixo com esse curso. São 10 módulos e tem um desses módulos que chama o Processo de Comunicação. E neste módulo você vai estudar especificamente sobre como que a sua mensagem precisa ou faz para chegar até o receptor da mensagem, que são os seus alunos. Então, vamos continuar. Nós já estudamos que os primeiros capítulos do livro de Atos narram o início da igreja. Jesus, discípulos e a continuação do trabalho. Atos dos Apóstolos mostra claramente como é que a igreja começou. E a igreja propriamente dita, a gente já estudou, começa ali no derramamento do Espírito, a pregação de Pedro, as primeiras conversões, e aí nós vamos seguindo até hoje. E o livro de Atos, ele nos ensina que o comportamento dos discípulos e dos cristãos de uma forma geral, como a gente já estudou, era parecido com o comportamento de Jesus. Ele se reuniu nas casas, nas praças, nos espaços públicos. E agora, tenta imaginar comigo uma igreja composta por milhares de pessoas. Na primeira pregação, quase 3.000 almas, Atos 2. Na segunda pregação, Atos 4:4, quase 5.000 almas. E não tinha um templo especificamente para os cristãos para que eles se reunissem. Imagina a situação da liderança da igreja para trabalhar essas pessoas, cumprindo o ídio de Jesus, que era falar e ensinar. Vocês lembram de Mateus 28, 19 e 20? Ide, fazeis discípulos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente precisa abrir um parêntese nesse tópico. Nós não sabemos ao certo o que essa expressão relata de Atos 4:4, quando fala que 5.000 pessoas. Nós não sabemos se foram mais 5.000 pessoas ou se foram 3.000 e
totalizaram 5.000. A gente não tem noção disso, e isso também não faz uma diferença impactante para nós. Não faz diferença nenhuma, na verdade. Mas o que eu preciso falar para vocês? Nós precisamos parar. Todo professor de escola bíblica dominical é um professor de Bíblia. E você precisa parar de ensinar conjecturas. Olha, eu acho que é assim. Não, eu aprendi dessa forma, então é dessa forma. Para tudo. Você precisa estudar os textos bíblicos, estudar a história da igreja, os pais da igreja, tudo que veio depois, para que você saiba exatamente o que você está falando. Não é interessante para um professor de Bíblia ficar ensinando conjecturas. E aí eu quero abrir um outro parênteses e dizer para vocês o seguinte: essa geração, eu estou fazendo 50 anos agora em setembro. Essa geração de mim para trás, que hoje tem 40, tem 30, ela aprendeu a conjecturar ao invés de pregar. Eu dei aula em faculdades e cursos de teologia por muitos anos, e os alunos queriam extrair o que a vírgula estava falando. Por que tem isso aqui? Meu irmão, se o texto não fala, não faz sentido você conjecturar. Para quê? Se o povo não vai entender, aí vira uma história de carochinha. Vinha o pregador, que era para explicar o texto, ele não explica o texto, ele conta uma história e as pessoas acham que ele pregou a palavra. Então, foque, detenha-se no texto. Não vá se tornar um contador de histórias. O que nós sabemos dentro desse assunto é que a igreja estava crescendo de vento em popa. Não é vento em polpa, tá? Polpa é de fruta. Vento em popa. O barco era dividido em proa, que é a frente, e a popa, que é atrás. Então o vento batia me fugiu a palavra, aquele pano, né, aquela lona, o vento batia ali e o barco crescia. Então nós estamos falando que a igreja estava crescendo de vento em popa. E a comunidade cristã estava crescendo e as almas se acrescentavam diariamente. O que significa comunidade? Uma comunidade, você precisa explicar isso para o seu aluno, ela é composta por pessoas diferentes que desejam viver em harmonia. A comunidade cristã, do início do período da era cristã, era de Cristo, Marco 0, as épocas são divididas em antes de Cristo e depois de Cristo, dada a importância do evento de Jesus. Então, Marco 0, nascimento de Jesus, e nós estamos hoje em 2025. Tem uma diferencinha, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Então, a comunidade dos cristãos era composta por pessoas diferentes que queriam viver em harmonia. De uma forma geral, uma comunidade é um grupo de indivíduos que compartilham algo em comum. Esse algo em comum pode ser uma localização geográfica, vivendo no mesmo lugar, um interesse, por exemplo, fé, uma identidade, como, por exemplo, seguidores do caminho, um objetivo, valores, cultura, história, ou até mesmo um senso de pertencimento e solidariedade. O que realmente define uma comunidade não é apenas a característica compartilhada, mas a interação e as relações sociais que se desenvolvem entre seus membros, criando um sentimento de coletividade e apoio mútuo. Eu preciso saber isso, porque igreja é comunidade. Então, se você aprende o conceito de comunidade, você começa a associar e a mostrar para os seus alunos que a igreja é uma comunidade. E nós não estamos falando de comunidade de templos religiosos, tá? Comunidade no sentido de que ajuntamento de pessoas. O conceito etimológico de comunidade traz a sua origem no latim comunitas, que por sua vez vem de comunes. E comune significa comum, partilhado com muitos, partilhado com o público. O sufixo tas
como em civitas ou civitas, que é de cidade, libertas ou libertas, que é de liberdade, é usado para formar substantivos que denotam um estado, uma qualidade ou uma condição. Desta forma, etimologicamente, communitas refere-se à qualidade ou à condição de ser comum. Comunidade, comum, de partilhar algo, de ter algo em comum. E isso implica uma interconexão e uma rede de relações baseadas em elementos compartilhados. Para que uma comunidade exista e prospere, alguns elementos são geralmente considerados essenciais. Primeiro, membros. Uma comunidade tem membros. Segundo, esses membros possuem interação e comunicação. Terceiro, os membros possuem algo em comum, algo que se compartilha. Os membros possuem senso de pertencimento e identidade. As pessoas estão naquele lugar e se identificam com o todo, se identificam com o lugar, com os costumes, com as tradições, com o comportamento, com as regras, com as leis. Isso faz parte de uma comunidade. Também as relações e as redes sociais são importantes. A formação de laços, sejam eles fortes ou fracos, entre os indivíduos, normas e valores compartilhados, propósito ou função. E deixa eu abrir um parênteses e dizer para vocês uma coisa. Sempre existiu e sempre existirão as famosas panelas. O que é uma panela? É um grupo de pessoas que fica mais próximo. Não tem problema nenhum nisso, irmão. Para de ser radical. Para de ser, desculpa a expressão, para de ser chato. Pessoas se comunicam, pessoas se conectam com aquelas que são mais próximas a eles. E nós estamos estudando. Pode ser próxima baseado em uma série de coisas, principalmente as condições socioeconômicas culturais. Uma pessoa que tem um amplo grau de conhecimento secular, ela se relacionará mais fácil com pessoas que têm os mesmos assuntos em comum. E isso não quer dizer que ela não possa se relacionar com outras que não têm conhecimento nenhum, porque senão nós não estaríamos vivendo o Evangelho. Mas quer dizer que ela pode ter mais conexão desta forma. Certo? Vamos continuar. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida como igreja, vocês estão cansados de saber sobre isso, é eclésia. O que significa eclésia? O termo não se refere a um local físico de adoração, mas sim a um grupo de pessoas que são chamados de povo de Deus. A comunidade do povo de Deus. Vocês estão vendo quanto é importante aprender sobre a etimologia das palavras? A igreja é a comunidade do povo de Deus. A igreja é a comunidade do corpo de Cristo. O conceito de corpo de Cristo está muito bem explicado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Você vai ver que cada membro que compõe o corpo faz parte do corpo e é extremamente essencial. Se você já perdeu um dente, você sabe que faz uma falta tremenda. Outro conceito relacionado à igreja. A igreja é chamada de noiva de Cristo, que está sendo cuidada, adornada, preparada para um dia morar ou encontrar-se com o noivo. A igreja também é chamada de templo do Espírito Santo. Cada um dos membros da igreja tem dentro de si o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Vamos abrir um outro parênteses. Existe um conceito muito perigoso, um conceito que tem trazido muito prejuízo para a comunidade cristã de uma forma geral, para as igrejas de uma forma geral. Esse conceito ele está associado às pessoas que não querem fazer parte de uma denominação eclesiástica, ou seja, de uma comunidade cristã, ou seja, de uma igreja cristã. E eles afirmam que cada indivíduo é igreja. Porém, esse conceito não é
incorreto e ele é extremamente incompleto. Biblicamente, eu faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, o ajuntamento de pessoas que têm propósitos similares, uma comunidade de todos os lugares da face da terra e épocas em torno de Cristo, deve ser chamado de igreja. Ainda que eu seja um templo do Espírito Santo, eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. E as pessoas que são chamados de desigrejados, esse conceito hoje em dia ele está menos em voga, mas de uns 10 anos para cá ele tem crescido desproporcionalmente. Nós precisamos tomar cuidado. Se você é um professor de Bíblia, você tem que mostrar para as pessoas que você, indivíduo, não é igreja, você faz parte da igreja. Entendido? Compreendido? O que você achou desse conceito? Isso te ajudou em alguma coisa? Aproveita para ir lá, deixa o seu comentário. Fala, irmão Leonardo, eu concordo contigo. Irmão Leonardo, eu não concordo contigo. Todos os comentários são bem-vindos e serão respondidos individualmente. Eu vou responder todos vocês lá no YouTube. Então, ainda que nós sejamos templo do Espírito Santo, nós não somos igrejas individuais. O texto de Atos 2, todo o capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro, deixa isto muito claro. Cada uma das quase 120 pessoas, das 120 pessoas, melhor dizendo, que estavam no cenáculo, eles viram as línguas e tornaram-se testemunhas de Cristo e passaram a reunir-se em uma comunidade. Então, os desigrejados, já falamos, eles são aquelas pessoas que querem se desligar da igreja e os fatores, as causas, são inúmeras. A verdade é que eles não conseguem viver em comunhão. Talvez eles tenham sido cobrados, talvez eles tenham sido disciplinados, talvez eles não tenham concordado com alguma passagem, alguma palavra do líder religioso, do pastor, mas a gente precisa entender que existem diferenças de posicionamento. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Será que essas pessoas realmente se converteram? Será que essas pessoas realmente fazem parte da Igreja de Cristo? Será que essas pessoas realmente são templos do Espírito Santo? É uma coisa bem interessante. Se a gente voltar para o texto de Atos 11, 26, que fala sobre os cristãos, o cristão sendo denominado cristão, a gente vai ver que não. Olha o que o texto diz. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que eles fizeram durante um ano? Se reuniram. Então, se você quer ter um texto que mostra, que fala, que descreve, que ensina sobre a importância de se reunir, o texto é esse. Esse texto vai ser muito útil para esse tipo de explicação. Então, a comunhão cristã dentro de uma comunidade, que é a igreja, faz parte do propósito de Deus para a sua igreja. E aí eu lhes pergunto, por que a reunião é importante? Por que nós devemos nos reunir? Primeiro, que é um princípio bíblico. Os discípulos se reuniam com Jesus. Os discípulos se reuniam com as pessoas que se converteram. Os pais da igreja se reuniam, primeiramente com os discípulos, com a igreja, e depois foi crescendo. Martinho Lutero, reformador da igreja, se reunia com seu povo. As igrejas, de uma forma geral, se reúnem em prol de um objetivo comum, que é adorar a Deus e aprender dele. Então, por que a reunião é importante? Porque é um princípio bíblico. Segundo, porque é na reunião, é na igreja, que nós aprendemos sobre a Bíblia. Já falamos sobre esse texto de Mateus 28. Porque na igreja, na comunidade, nós temos a oportunidade de exercer o amor fraternal.
Porque lá na igreja, na comunidade cristã, nós adoramos a Deus em unidade. E aí eu vou abrir um parênteses. Irmãos, nós precisamos, eu não sei como é que é aí na sua igreja, mas nós precisamos melhorar o louvor denominacional ou congregacional. O grupo de louvor vai à frente, começa a cantar e a igreja fica lá. E aí, por que você não deixa de mexer no celular e de conversar com o seu irmão ao lado, abre a sua harpa e canta? Eu acho que é muito melhor do que fazer essas outras coisas que nós estávamos falando. Então, esse foi o tópico 1. O tópico 1 fala sobre a importância da reunião, por que existe reunião, para nós manifestarmos o comportamento e a comunhão de Cristo. Vamos para o tópico 2, que tem como título o amor como manifestação da graça. E aí eu quero fazer aos senhores e às senhoras uma pergunta. E eu espero que você também faça essa pergunta em sala de aula. O ser humano pode ser bom sem o Espírito Santo? Eu vou deixar você pensar aí alguns segundos. Será que um homem ou uma mulher pode ser bom sem o Espírito Santo? O que você acha? Comenta lá no canal, deixa registrado e deixa registrado também se você concordou com a minha explicação. Vamos lá. Ainda que existam pessoas que afirmam que a resposta é não, o ser humano pode ser bom, sim, senhor, e sim, senhora, independentemente de ser convertido. A prova disso é o amor entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos verdadeiros. O que acontece, e aí a gente precisa explicar, os seres humanos jamais terão impregnados em si mesmo, dentro deles, a essência do amor de Deus, se eles não se converterem. Porque o ser humano só pode expressar bondade na íntegra, bondade na essência, se o próprio Deus estiver dentro dele. Então, aí sim, um ser humano não convertido não expressará a essência do amor, porque a essência do amor é proveniente, do Espírito Santo. E aí eu vou fazer aos senhores e às senhoras uma pergunta muito importante. Por que muitos crentes não manifestam o amor de Deus em comunidade? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que não conseguem manifestar amor, cuidado, compaixão, misericórdia? O que acontece? Eu já vi muitos líderes religiosos que não conseguem expressar amor. Eles só têm cajado. É só paulada. Não consegue receber crítica. Não consegue ser confrontado. Alguma coisa está errada. E aí a gente precisa entender isso. A minha impressão é que essas pessoas não vivenciaram um processo de conversão verdadeiro. Só que somente o céu, naquele dia, vai nos revelar isso. Isso é algo que a gente precisa saber. Já que nós estamos aprendendo sobre o amor na prática, por que é que muitos cristãos que recebem esse nome não manifestam esse amor na prática? E eu quero que vocês pensem sobre isso e eu espero do fundo do meu coração que vocês comentem isso com seus alunos. Uma grande prova da conversão. Uma grande prova da conversão, nós vamos aprender sobre isso
Mas antes de nós aprendermos sobre isso, eu vou insistir contigo para que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, em nome de Jesus. Às vezes você fala, poxa, mas que irmão chato. Não é, irmãos. Você não sabe, você não imagina o trabalho que eu tenho para gravar esses vídeos. Além de ser extremamente trabalhoso, que eu tenho que passar horas estudando, eu tenho que passar horas criando um cenário na minha casa que não é própria para isso, eu tive muitos gastos. Até domingo passado, nós estávamos tendo estalos durante a gravação. E eu comprei um equipamento com o meu dinheirinho precioso para oferecer o melhor a vocês. Então faz isso, oferte o seu agradecimento se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando e comentando. Vamos lá. Uma das maiores provas da conversão de uma pessoa está explicitamente esclarecido, detalhado, lançado, jogado, afirmado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E nos diz assim, você conhece esse texto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que significa isso? Vamos para uma outra tradução. Na verdade, eu quero que você procure, vamos fazer um exercício. Você procura uma outra tradução. Existe um site, se você ainda não usa, você pode passar a utilizar, estou fazendo propaganda de graça, chama Bíblia Todo, www.bíblia Todo. Você tem ali diversas traduções. Eu vou deixar na descrição desta videoaula, assim como vou deixar também o módulo sobre o processo de comunicação e também a minha apresentação em PowerPoint. Você pode usá-la, você pode editá-la da forma que você quiser. Eu não sei até quando eu vou deixar essas apresentações em PowerPoint. Mas enquanto eu estou deixando, você pode usá-la. Então, a maior prova de que alguém verdadeiramente se converteu e está sendo santificado dia após dia é a manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação que é dividida em amor, e veja que o amor é o primeiro. Então, tudo está baseado no amor. É por causa do amor que existe gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Muito se fala em dons espirituais. O irmão é um grande homem de Deus, a irmã é uma varoa de Deus. Os pentecostais, principalmente as igrejas, vamos dizer as igrejas menores, talvez eu não esteja certo nessa separação, mas muitos pentecostais gostam de usar esse pentecostaliquez, que são jargões do pentecostalismo. Varão, profeta, manto, fogo. E as pessoas se preocupam muito com as manifestações espirituais. Não que elas não sejam úteis e não que elas não sejam bíblicas e necessárias, mas dons espirituais, manifestação de dons espirituais, não são os únicos medidores de uma real conversão. Na verdade, o fruto do Espírito é muito mais importante do que isso. Quer ver um exemplo? As igrejas tradicionais, reformadas, em uma grande parte, são cessacionistas, mas eles são crentes. Quer dizer, então, que pelo fato deles não manifestarem dons espirituais, línguas, variedade, profecias, eles não são convertidos? Então, a gente precisa tomar um cuidado grande com isso. O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. E ele foi o escritor bíblico que mais tratou desse assunto. Olha só esse texto que está escrito em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 a 7. Nós vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos para mais um texto. 1 João 2, 3 a 11. Diz-nos assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. O texto próprio para o que eu quero dizer é: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós estamos falando de prática do amor. Nós estamos falando sobre comportamento cristão na comunidade dos cristãos. E esta é uma característica que deve existir. Vamos voltar para o texto? Atos 4:33. O texto nos diz: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A palavra grega para graça é charis, muito conhecida por quem gosta de estudar e pregar. A palavra charis pode ser traduzida por aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, boa vontade, amável e bondade. Então, de forma clara, simples, graça é algo que nós recebemos de Deus para nos comportar como Jesus. Assim fica fácil de entender. Então, se nós entendermos esse conceito de graça, nós vamos entender o conceito do tópico 2 e vamos partir para o tópico 3, que tem como título a manifestação do amor na solidariedade cristã. Vamos rever alguns conceitos importantes. Primeiro, conceito de solidariedade. A palavra solidariedade, como quase todas as palavras do português, derivam do latim sólidos, que significa literalmente sólido, firme, inteiro. A partir do termo sólidos, formou-se o verbo solidare, que quer dizer tornar firme, consolidar. E posteriormente, no latim medieval ou no francês antigo, surgiu o termo solidaritas ou solidarité no francês, que se refere a uma comunidade de interesses, uma união de responsabilidades ou um suporte recíproco. Olha que interessante nós aprendermos o conceito etimológico das palavras. Então, a solidariedade está ligada à ideia de unidade, de coesão, de responsabilidade mútua. E qual que é o terceiro tópico? A manifestação do amor na solidariedade
cristã. Então, a solidariedade implica que as pessoas estão ligadas ou firmes umas às outras, formando um todo, um conjunto que é coeso, que é ligado, que faz parte um do outro, onde as ações que um faz afetam o bem-estar dos outros. E há um senso de dever, de apoiar e proteger uns aos outros. Solidariedade. Vamos ver um outro conceito citado na revista. Equidade. A palavra equidade, do latim, é aequitas, que significa igualdade, justiça, imparcialidade ou retidão. Essa palavra, por sua vez, provém de uma outra palavra latina, que é aequos, que significa igual, nivelado, justo ou reto. Então, a equidade, etimologicamente falando, está enraizada na noção de justiça, que vai muito além da mera igualdade formal. Estão vendo hoje nos tempos modernos, nesses tempos de polarização esquerda-direita, norte e sul e por aí vai, as pessoas falam muito em igualdade. Só que nós precisamos aprofundar um pouquinho mais o conceito de igualdade e amplificar o conceito para a equidade, que está muito mais próximo do ideal do que do igual, certo? Olha que coisa interessante. Enquanto igualdade pode significar tratar todos da mesma forma, equidade sugere uma justiça que considera as particularidades e necessidades de cada indivíduo ou a situação para alcançar um resultado verdadeiramente justo. É a aplicação da justiça de forma imparcial e razoável, adaptando-a à lei ou à regra para garantir que o resultado seja moralmente correto e adequado às circunstâncias. Então, se você é um cristão que tem uma predileção maior ou uma vertente maior para o trabalho social, você gosta dessa área, você precisa entender que igualdade é um conceito raso. A gente precisa ampliar um pouquinho mais esse conceito e falar sobre equidade, que é a questão da justiça que vai além da mera igualdade formal. Outro conceito que não está na revista, mas você precisa saber, como um professor de Bíblia, de escola dominical, um cristão e alguém que vai ensinar para outras pessoas. Primeiro você aprende para você e depois você aprende para os outros, você aprende para ensinar. Então, empatia é uma palavra que provém do grego antigo, empateia, e era usado para descrever uma paixão, um sentimento intenso, um afeto forte, que era sentido dentro de si, inside, dentro. O conceito moderno é proveniente de um termo alemão. Eu não vou nem pensar em pronunciar isso daqui. O alemão é bem complicado. Mas a palavra significa literalmente sentir em ou sentir dentro. Quando a psicologia alemã começou a crescer, a Europa como um todo ir para as outras partes do mundo, o termo empath foi cunhado por Eduard Titchener, foi um homem muito importante ligado à psicologia. E ele usou as raízes lá do conceito grego para corresponder à palavra alemã e criou um conceito bem interessante. Então, a palavra empatia significa sentir em, colocar-se dentro do sentimento, porém, entretanto, todavia, contudo, mas as pessoas deturparam o conceito de empatia. Sinto informar-lhes que o conceito de empatia que a maioria das pessoas proferem está errado. Porque a palavra empatia nunca foi, nunca é e nunca será se colocar no lugar
do outro, porque esse é um conceito bem incompleto, ainda que tenha tomado proporções mundiais. O que é empatia? Já estou acelerando os bondes aqui. Empatia é você entender que cada pessoa pensa de um jeito e se comporta de um jeito. E você, além de entender, é você aceitar que ela pensa diferente de você e que ela age diferente de você. E não tem nenhum problema com isso. Então, nós aprendemos o conceito de comunidade, de solidariedade, de equidade e agora de empatia. Nós estamos recheados de conteúdo para compartilhar com a nossa sala. Agora eu faço uma pergunta muito profunda a vocês. Será que a igreja do primeiro século vivia um tipo de socialismo ou comunismo? O que vocês acham? A igreja vivia um tipo de socialismo ou comunismo ou não? E a resposta é definitivamente não. O termo tinham tudo em comum não quer dizer que todos vendiam suas propriedades, o que tudo era de todos e todo mundo usava conforme quisesse. Não. O termo significa que os cristãos não se apegavam de uma forma desordenada às questões financeiras, ou seja, o foco da igreja nunca foi a prosperidade financeira, como muitos por aí ensinam, mas a manifestação do amor em forma de cuidado. A comunidade cristã cuidava uns dos outros lá no primeiro século. Os discípulos de Jesus, aqueles que vieram depois deles, e por muito tempo se manteve dessa forma. Se precisasse, aqueles que estivessem dispostos a vender as coisas para ajudar, eles faziam. Por quê? Porque o cerne da vida deles estava em Cristo e eles refletiam o amor de Cristo através das ajudas financeiras. E nos nossos dias? Eu me lembro, eu congreguei muitos anos em uma igreja e lá eles criaram era algo chamado de Caixa da Ajuda. Caixa da Ajuda era uma caixa, literalmente, que naquela época a gente movia dinheiro físico, existia até os cheques, né? Com uma propriedade, uma força muito grande. Então, essa Caixa da Ajuda, ela guardava ajuda para os necessitados. Naquela caixinha, as pessoas ofertavam para que, quando alguém tivesse necessidade financeira, existisse ali um recurso. E diversas vezes nós ouvimos os avisos: a caixa de ajuda precisa de ajuda. Será que nós temos manifestado o amor de Jesus no meio desta sociedade? Será? Eu quero que você pense nisso. Quero que você pense, será que nós temos auxiliado aqueles que passam fome? Será que nós temos auxiliado aqueles que não têm o que vestir, o que comer? Existem muitas maneiras de nós ajudarmos. E as pessoas estão por aí morrendo de fome, de frio. Eu vou abrir um outro parênteses. Você já passou fome? Já passou frio? Já passou privações? Talvez se você não tenha passado, você não sabe o que é. Mas não precisa de saber o que é. Você pode ajudar por causa do amor de Deus que está derramado em seu coração pelo Espírito Santo que está dentro de você. Então vamos voltar mais uma vez ao texto. Atos 4, 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Almeida Revista Corrigida. Vamos na NVI. Essa é uma tradução
excelente. Nova Versão Internacional. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, e o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Existia um teólogo alemão muito bom chamado Werner de Boer. Ele escreveu o seguinte texto: uma família não consegue viver sem uma determinada quantia de bens pessoais que esteja à sua livre disposição. Nessa situação, a comunhão de bens lá de Atos 4 somente pode consistir naquela atitude interior que considera o bem-estar do todo e o bem-estar do irmão mais importante que o direito pessoal. Então a gente tem tantas coisas, não sobra dinheiro, eu não sei se para você sobra, mas para mim não sobra. Mas a gente gasta com tantas coisas. Será que nós não poderíamos separar um percentual ainda pequenininho para nós ajudarmos aquelas pessoas que precisam? Eu quero que você pense nisso. E nós estamos já partindo para o final da nossa lição. Quero perguntar a vocês, quais são as características bíblicas do amor? Se nós formos para o texto bíblico, e abrindo outro parênteses, o texto bíblico sempre deve ser a sua base. Você não pode, o fulano falou, o ciclano falou, o influencer falou, o pastor, o bispo, o profeta, o arcanjo, o apóstolo falou. Não. O que o texto bíblico fala? O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13, 4-9. E Paulo, o mesmo que escreveu a carta aos Coríntios, ele fala sobre o vínculo da perfeição e nos ensina que o amor de Cristo precisa fluir através da nossa vida. Olha só o que está em Colossenses 3, 12-15. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Colossenses 3, 12-15, na Almeida Revista e Corrigida. Olha só, João Calvino, famoso Calvino, muito criticado pelas pessoas que não estudam, certo? Você precisa estudar, ler sobre Calvino, ver o que ele falou de verdade, ou o que os discípulos falaram. Mas olha o que ele fala em um de seus livros, na verdade, um comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Ele interpreta o amor como o ápice e a síntese de todas as virtudes. E ele escreve: ele, que é Paulo, mostra o que é a principal, a fim de que as outras sejam subordinadas a ela e sejam dirigidas a ela como seu fim. Pois todas as outras virtudes são, por assim dizer, partes das quais o amor é o tudo. Lembra do fruto do Espírito que nós falamos? O amor é que faz a manifestação de todas aquelas virtudes. Então, Calvino chama, em seu comentário, ele diz que o apóstolo Paulo chama o amor de o vínculo da perfeição, porque é o amor que une todas as nossas virtudes e sem o amor, nenhuma delas é perfeita.
Ele é que as conserva juntas para que não se dispersem ou não se pervertam para fins maus. Concluindo a nossa videoaula dessa semana, a nossa pré-aula, o amor de Deus, irmãos, ele foi manifesto aos seres humanos através de Jesus. Após Jesus morrer e ressuscitar, o Espírito Santo veio para continuar essa obra, esse trabalho. E é este Espírito que produz em nós, através da palavra de Deus, através da Bíblia, o mesmo comportamento que Jesus tinha. Então, em nome de Jesus, vamos deixar o Espírito Santo nos moldar conforme a imagem de Cristo. Vamos orar? Senhor, eu ensinei a tua palavra e os teus filhos e filhas a ensinarão no próximo domingo. Em nome de Jesus, que eles sejam ferramentas, atalaias, vasos do Senhor para ensinar a tua palavra para os seus alunos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você tenha uma semana abençoada e não se esqueça de curtir o canal EBD Impactante. Um grande abraço.